Como você descreveria a Bíblia? Nancy DeMoss Wolgemuth apresenta algumas características. A palavra de Deus é eterna, ela é sempre verdadeira, ela é sempre relevante, é sempre correta, é sempre pura, é sempre boa, está sempre na moda, sempre. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Nancy tem nos conduzido em um estudo profundo pelo capítulo mais longo da Bíblia, o Salmo 119, em uma série chamada Aviva-me segundo a Tua Palavra. E Nancy, acho que falo por todas as nossas ouvintes quando digo que temos aprendido muito com este estudo. Há tanto a aprender nesse capítulo poético. Sem dúvida, Raquel. Quando eu estava preparando essas mensagens sobre o Salmo 119, senti que estava apenas arranhando a superfície de todas as percepções incríveis e ricas que essa passagem tem a oferecer. Imagino-me talvez voltando algum dia e passando semanas e semanas explorando as riquezas do Salmo 119. Na verdade, continuo em meu próprio estudo e meditação pessoal sobre essa passagem desde que a gravei pela primeira vez. E Deus continua usando essa passagem de maneira significativa no meu coração e sei que nossas ouvintes têm sido muito abençoadas pelo Salmo 119 enquanto o leem durante a nossa série chamada Aviva-me segundo a Tua Palavra. Gravamos essas mensagens com um grupo de mulheres e, alguns dias antes de elas se reunirem para a gravação, pedimos que tirasse um tempo para ler o Salmo 119, a fim de preparar os seus corações para a série. No dia da gravação, antes mesmo de eu começar a ensinar, perguntei às mulheres o que elas haviam aprendido com a passagem enquanto a liam antecipadamente. Fiquei tão encorajada com o que elas compartilharam, assim como as outras mulheres na sala, e foi lindo ver como Deus já estava falando com elas por meio das páginas das Escrituras, mesmo antes de ouvirem qualquer ensinamento meu, dando-lhes insights que precisavam para as áreas específicas de suas vidas. Hoje, queremos compartilhar um pouco do que aquelas mulheres disseram naquele dia. Alguns insights de mulheres que estavam lendo e meditando no Salmo 119. Acredito que o que elas têm a dizer vai encorajar você a mergulhar nesse capítulo tão rico por conta própria e, em seguida, a se aprofundar em toda a palavra de Deus e deixá-la falar ao seu coração. Vamos ouvir como Deus estava falando com elas por meio do Salmo 119. Um dos versículos é: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Eu estava compartilhando com a Robin, que conheci hoje de manhã, como diferentes pessoas com quem me conectei me ajudaram a passar por um tempo muito, muito difícil da minha vida. Deus tem sido fiel. Ele não respondeu às orações da maneira que eu esperava, mas eu preciso crer na soberania de Deus, que Ele está agindo. Meu marido nos deixou depois de 32 anos de casamento, mas Deus é fiel. Temos visto Ele fazer coisas maravilhosas. Ainda oro para que Deus alcance o coração do meu marido, do meu ex-marido, e confio na soberania de Deus e na forma como Ele trabalha. O Salmo 119 sempre me faz lembrar de um pastor de jovens que tivemos que perdeu a esposa. Durante os dias finais dela, lutando contra o câncer, ela memorizou o Salmo 119. O Salmo 119 é o meu favorito, e meu versículo preferido nele é o versículo 68. Ao longo da vida, quando passo por tempos difíceis, sempre volto a esse versículo que diz que o Senhor é bom e Ele faz o bem. Então, não importa o que eu enfrente, essa é a minha rocha. Eu preciso te falar algo sobre esse versículo. No fim de semana do meu 21º aniversário, eu estava em casa com minha família comemorando. Depois, naquele sábado, voei de volta para Virgínia, onde eu trabalhava na época. Quando aterrissei na Virgínia,
tendo deixado os meus pais apenas algumas horas antes, recebi uma ligação da minha mãe, dizendo que o meu pai acabara de sofrer um ataque cardíaco e estava instantaneamente com o Senhor aos 53 anos. O Senhor foi tão bondoso. Essa é a doçura de ter a palavra de Deus guardada no coração. Este versículo, Salmo 119, 68, foi o primeiro pensamento consciente que eu tive quando recebi aquela ligação. Deus é bom e Ele faz o bem. Depois veio uma enxurrada de outros pensamentos, lágrimas e tantas coisas para processar. Mas, na providência de Deus, aquele versículo, Tu és bom e fazes o bem, foi um alicerce para o meu coração. E é interessante e doce pensar, quando se trata de criar filhos e ensiná-los a palavra e os caminhos de Deus, que esse conceito, a soberania, a bondade, a providência de Deus, foi algo que meu pai e minha mãe passaram os primeiros 21 anos da minha vida me ensinando. E quando aquele pilar da minha vida, o meu pai, se foi, sem aviso, Deus foi tão bondoso em trazer à tona essa verdade que tinha sido tão profundamente incutida em mim, para torná-la viva e consciente naquele momento. Eu também sempre amei esse versículo e sou tão grata porque, em meio à perda, à dor, à confusão, podemos levantar os olhos acima das circunstâncias e dizer: Tu és bom e fazes o bem. Só fazes o bem. E saber que de alguma forma, embora nada daquilo parecesse bom para mim naquele momento, olha, minha mãe tinha 40 anos, agora viúva, com 7 filhos, entre 8 e 21 anos. Nada daquilo parecia bom. Perder o pai no fim de semana do seu 21º aniversário, nada daquilo parecia bom. Mas que presente maravilhoso é esse que podemos dar aos nossos filhos, a palavra de Deus, quando eles precisarem dela, que na verdade ao tempo todo serão direcionados a Deus, aos caminhos dele e à sua bondade. Então, obrigada por compartilhar isso. Para mim, foi muito difícil conseguir ler todo o Salmo 119. Eu disse às meninas que precisei começar a ler pelo final, porque já conhecia tão bem o início do Salmo. Mas eu estava tendo dificuldade com os conceitos do final. Os versículos 67 e 71 ao longo da minha vida têm sido um lembrete incrível de que o crescimento vem através da dor. Muitas vezes, o melhor crescimento que tenho é quando Ele permite que eu seja afligida. E enquanto estou passando por isso, é muito difícil manter esse pensamento. Mas de vez em quando esses versículos voltam à minha mente. E eu me lembro de que algo bom virá disso. Então esses 2 versículos realmente têm me encorajado. E para aquelas que não têm esses 2 versículos memorizados, deixe-me lê-los para vocês. Verso 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E eu escrevi na margem da minha Bíblia que há uma progressão aí. Quando nos desviamos ou nos afastamos dos caminhos de Deus, então Deus, em sua misericórdia, às vezes, traz aflição à nossa vida. Essa não é a única razão pela qual Ele permite a aflição, mas é uma delas. Da mesma forma que, quando seus filhos estão se desviando, você talvez traga alguma aflição à vida deles, porque sabe que precisam das consequências de suas escolhas. E, novamente, nem todo sofrimento é consequência do pecado, mas às vezes é. Então, nos desviamos. E Deus permite que sejamos afligidas. O resultado é que guardamos a sua palavra. Ele nos restaura a um lugar de obediência. Não nos desviamos mais da sua palavra. É o mesmo conceito de Hebreus capítulo 12 que diz que Deus, como um bom pai, disciplina seus filhos para que participem da sua santidade. O texto diz: nenhuma disciplina no momento parece motivo de alegria. É dolorosa,
mas produz fruto pacífico de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. O mesmo conceito que vemos aqui no Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado. A consequência é, então fui afligido. E agora, eu guardo a tua palavra, agora eu te sigo. Agora eu não vou mais me afastar de ti. Você tem a imagem do pastor que talvez esteja disciplinando aquele pequeno cordeiro desgarrado para que ele permaneça perto do pastor. E depois o versículo 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Esse não é um versículo de que gostamos muito, não é? Foi bom para mim, isso é bom para mim. Bem, você diz aos seus filhos, isso é bom para você. Mas Deus nos diz, isso é bom para você. E então o salmista diz, foi bom para mim ter sido afligido. Por quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. Aprendemos a obedecer aos caminhos de Deus, às vezes, da maneira mais difícil. Veja bem, não precisamos aprender da maneira difícil, mas às vezes aprendemos assim. E deixe-me acrescentar ainda o versículo 75, que coloca um laço em toda essa ideia. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Na aflição, há a bondade, a fidelidade, a misericórdia e o caráter de Deus. Porque quando estamos sendo afligidas, sentimos que o nosso mundo está desabando. Seja um casamento difícil, como ouvimos aqui, ou pressões financeiras, filhos pródigos, ou problemas de saúde, sejam quais forem as situações, podemos ter certeza de que, em meio a tudo isso, Deus permanece fiel. Ele não nos joga no sofrimento e nos deixa sozinhas, não. Ele está envolvido conosco nesse sofrimento, nessa dificuldade. Sei que com fidelidade me afligiste. E não posso parar aí. O próximo versículo, versículo 76, diz que a tua bondade me sirva de consolo. E não é maravilhoso saber que Deus traz consolo em meio à aflição? Ele é fiel e Ele traz consolo. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Na verdade, o Salmo 119, 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, foi o primeiro versículo que memorizei. Eu sei que isso me fez querer estudar a palavra de Deus na época. Eu pensei, bem, acho que vou começar lendo o Salmo 119. Aí vi o tamanho do Salmo e mudei de ideia. Portanto, eu já queria lê-lo há muito tempo e tem sido realmente uma bênção para mim. Que ótimo! Não é maravilhoso ver adolescentes com um coração voltado para a palavra? Vá em frente, isso é ótimo! Eu sou Jeanne Melby, estou aqui com minha mãe e a Su, minha colega de quarto. Estudamos na Wheaton College, em Illinois, e a Su e eu estávamos conversando sobre este versículo. O que mais nos marcou foi o versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu amo como isso é simples, como podemos permanecer puras, fisicamente e com mentes e corações puros, simplesmente obedecendo a sua palavra. Jeanne, fico tão feliz por você ter compartilhado isso. Enquanto eu refletia sobre esse versículo, pensei em como ele também nos lembra da importância de buscar o Senhor e a pureza desses jovens. Algumas de nós somos mais velhas, temos alguns fios de cabelos grisalhos aqui. E temos também algumas jovens. Acho que nós, as mais velhas, diríamos as mais novas. Todas nós gostaríamos de ter tido mais coração para sermos puras e buscarmos o Senhor. Eu estou vendo muitas cabeças concordando quando éramos mais jovens. Não importa o quanto você busque o Senhor quando é jovem, você nunca vai se arrepender disso. E o momento de começar nunca é tarde demais, mas o tempo ideal para começar é quando ainda se é jovem.
Recentemente ouvi sobre uma jovem adulta e perguntei como ela estava, e a pessoa respondeu: bem, ela não rejeitou o Senhor, mas ela quer viver a vida agora, aproveitar a vida agora e mais tarde se preocupar com as coisas espirituais. Se você já viveu algum tempo, sabe que esse não é o modo certo de pensar. Você deve buscar o Senhor agora, deve buscar pureza agora. Os padrões da sua vida, quem você será, o que você será quando, como eu digo às crianças, quando você for uma senhora idosa como eu. Essas coisas já estão sendo definidas agora. Essas bases estão sendo lançadas agora. Então me traz muita alegria ver vocês, mulheres mais jovens, conosco e saber que há jovens ouvindo este programa, buscando o Senhor. Vocês estão traçando um caminho, estão lançando um alicerce que andará com vocês por toda a vida. Só uma palavra de encorajamento para vocês, mulheres jovens. Mesmo que ninguém mais ou poucas pessoas da sua geração ou ao seu redor estejam realmente buscando o Senhor, façam isso mesmo assim. Deus vai abençoar e honrar isso. Acho que este salmo provavelmente foi escrito por Davi, e eu acredito que ele o escreveu quando ainda era jovem, expressando o desejo de ter uma vida inteira buscando ao Senhor. Não apenas começar esse caminho um dia, mas começar agora, enquanto ainda era um jovem. Esse versículo é muito simples e é muito confortador. Depois ele nos mostra que a palavra de Deus é eterna e que ela realmente dura para sempre. Então, mesmo quando parece que o mundo mudou e a sociedade é diferente e isso já não encaixa mais, nós temos a promessa de que ela continua valendo. Que ótimo! Não percam o que a Suzana disse aí. Isso é tão bom, Suzana, sobre a natureza eterna da palavra de Deus. Mesmo quando a nossa cultura diz que ela não é relevante, não é atual, não está na moda, não é verdadeira, nossa cultura zomba da palavra de Deus. Aliás, não é só a nossa cultura. Sempre houve uma cultura contrária aos caminhos de Deus, porque as pessoas não querem que ninguém governe sobre elas. Elas querem governar as suas próprias vidas. Mas é preciso lembrar que, mesmo quando você é como um salmão nadando contra a correnteza, em uma cultura que não abraça a palavra de Deus, a palavra de Deus é eterna. Ela é sempre verdadeira, é sempre relevante, é sempre justa, é sempre pura, é sempre boa. Está sempre na moda. Está sempre na moda. E não deixe o mundo convencê-la do contrário. São eles que estão vendo as coisas de uma perspectiva distorcida. Você pode ter confiança na palavra de Deus. Não importa o que todos os outros pensem, a palavra de Deus é eterna. Isso é uma boa notícia. Estou pronta para aprender mais sobre a verdade de Deus, em contraste com o que as pessoas acham que é verdade, desfazendo as mentiras que eu acreditei serem verdadeiras. Eu realmente gosto dos versículos 19 e 20, e também dos 169 a 176. Sinto que eles falam muito sobre o momento em que estou vivendo agora. É interessante ver como Deus, em sua sabedoria e soberania, orquestra as coisas, porque a Bíblia, que tenho lido diariamente, tem me levado na última semana a passar justamente pelo Salmo 119. Então é como se Deus, em sua sabedoria, já soubesse disso. Mas um versículo que falou profundamente comigo foi o 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E esse é o desejo do meu coração, ter este amor e quando, como você disse, a tragédia entrar na minha vida, que a primeira coisa que vem à minha mente e ao meu coração seja a palavra de Deus. Esse é o meu desejo e o meu objetivo. O versículo que eu amo é o Salmo, capítulo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Acho que eu estou nesse processo constante, mas é tão bom saber que a palavra de Deus traz luz e direção à nossa vida. Na verdade, eu estava orando esse versículo esta manhã, antes do nosso tempo juntas hoje. Eu disse: Senhor,
Que as tuas palavras sejam abertas aos nossos corações, que tragam luz. Somos simples, somos carentes. Dá-nos entendimento. É a tua palavra que faz isso. Eu me identifico muito com o Salmo 119 por causa do versículo 133. Estávamos envolvidos em um processo judicial. Alguém entrou com uma ação contra nós. E o versículo diz: firma os meus passos na tua palavra, e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. O Senhor me mostrou que eu estava tão consumida pela injustiça da situação que não percebi a raiva que estava me dominando. E aquele dia foi um divisor de águas para mim, porque percebi que não posso fazer nada quanto às ações dos outros, mas posso deixar o Senhor agir muito em mim. E isso também mudou a forma como eu orava. Eu amo o versículo 38 do Salmo 119. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. E esse é o desejo do meu coração nesta manhã. Eu simplesmente amo o poder da palavra de Deus. E o Salmo 119 é um lindo poema, um poema inspirado sobre as maravilhas da palavra de Deus. Temos ouvido mulheres compartilhando sobre suas jornadas por meio dessa rica passagem e sobre como a palavra de Deus a sustentou em tempos de necessidade. Eu amo ouvir a paixão nessas vozes. À medida que essas mulheres mergulham na palavra de Deus, Ele as recompensa, dando-lhes o discernimento e a graça de que precisam. É verdade, Nancy. E ao longo desta série, você tem nos desafiado a nos aprofundar na palavra de Deus. Eu não estou dizendo quanto tempo, nem em que horário, nem quanto você deve ler. Apenas que você se comprometa a abrir a palavra de Deus todos os dias. E eu sinceramente acredito que, se você manter esse compromisso, vai causar uma grande diferença na sua vida. Na verdade, eu acredito que se você aceitar esse desafio, vai voltar para nos contar um testemunho de como Deus agiu na sua vida por meio do poder da sua palavra. Eu sei que a vida é corrida. Temos noites curtas, manhãs longas, muitas tarefas, interrupções e distrações. Eu entendo tudo isso e sei como é útil caminhar com alguém nessa jornada. Por isso mesmo, queremos fazer tudo o que pudermos para te encorajar nessa caminhada. Quando você entrar em avivanossoscorações.com e se inscrever dizendo "Quero me juntar com milhares de mulheres ao redor do mundo e ler a Bíblia todos os dias", nós vamos te enviar um e-mail todos os dias durante esse ano para te incentivar. Espero que você aproveite essa oportunidade. Visite nosso site avivanossoscorações.com para se inscrever. Você consegue ver o Evangelho no Salmo 119? Talvez esse possa ser o seu dever de casa de hoje à noite. Leia o Salmo 119 e tente identificar os versículos onde o Evangelho é sugerido ou revelado. E não deixe de ouvir o programa de amanhã, quando Nancy vai nos ajudar a enxergar o Evangelho nesse salmo. Ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo. Não consigo ler esse versículo sem sentir um aperto no coração, de necessidade e de convicção, porque eu me lembro das muitas vezes em que eu mesma me desviei como uma ovelha perdida. O verbo aqui não fala apenas de um desvio passado, mas de uma tendência constante de se desviar. Nós somos propensas a nos afastar, inclinadas a andar longe, e continuamos nos desviando. Andei sem rumo, continuo me desviando como uma ovelha perdida. Busca o teu servo. É uma confissão de humildade, um reconhecimento da nossa verdadeira condição, um coração quebrantado, consciente do pecado e da própria impotência. Eu não posso me salvar, eu preciso que tu me busques, eu preciso que tu me salves. Não conseguimos nos resgatar nem nos restaurar. As ovelhas, ao contrário dos cachorros, sabe, o cachorro geralmente volta para casa, as ovelhas não voltam. Elas continuam se perdendo.
O pastor é quem precisa ir buscá-las e trazê-las de volta. E é assim conosco. Não conseguimos encontrar o caminho de volta por conta própria. Aliás, isso é exatamente o que a religião humana tenta fazer. O esforço do homem para encontrar o próprio caminho de volta. Mas nós não conseguimos. É Deus quem precisa nos buscar e nos restaurar. A boa notícia do Evangelho é que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é maravilhoso termos um bom pastor, o grande pastor, que sai para buscar suas ovelhas perdidas e errantes? Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.